Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo, número 2/2017. Acresce o artigo 40A à Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativamente a danos ocasionados por terceiros nas vias públicas. Vereador Juarez Araújo. O projeto está em discussão. Senhorita Presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores que estão aí nos assistindo pela TV Câmara, pessoal da galeria, meu muito bom dia a todos. Deixa eu falar um pouquinho a respeito desse projeto. Na verdade, é um projeto de lei complementar, né? Ele vem a crescer, né? Ele acresce o artigo 40, né? Ou seja, é uma lei a Lei 68, né? Ele é acrescido pelo artigo 40A, né? Da minha autoria, a Lei Complementar 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas e Postura e Instalações Municipais relativamente aos danos ocasionados por terceiros nas vias públicas. Aí, se a gente for lá no artigo 40 da lei, ela é bem clara, que fala que exige essa manutenção, mas nas galerias, deixa eu ver aqui, a Lei de Complementar 68, está aqui, ó, 2008, que dispõe sobre o Código de Normas e Postura, como eu já falei, do 40A, o nosso, ela diz: os danos causados nas vias públicas pelas passagens de veículos e máquinas ou caminhões, na execução de serviços ou obras de interesse privado, bem como na execução daqueles sob contrato da administração pública, deverão ser devidamente reparados pelos responsáveis dos mesmos, em prazo fixado através de notificação da administração pública, né? Então, o artigo 40 da lei já existente, ele já exige, já dá essa punição, porém ele frisa bem que é sobre galerias, sobre calçadas, mas ele não cita a via pública, né? E a gente tem visto muitos casos na cidade, né, de destruição de vias causado por esse pessoal, por essas empreiteiras que vêm para o município, né, prestar um serviço, e acaba destruindo a via pública, e depois o poder público exige que ele arrume, né, por lei, a calçada ou as galerias, mas não a via pública. E a gente tem casos, depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos, de uma via, por exemplo, que eu tenho conhecimento, que faz mais de 6 meses que existe uma empresa lá fazendo essa... É um condomínio, na verdade, e destruiu, e os moradores continuam pagando por isso. Então, há 6 meses ou mais que não passa por uma manutenção. Então, esse projeto vem enriquecer, na verdade, acrescentar, né, esse artigo 40A, que também dá direito ao município de exigir dos prestadores de serviços que façam a manutenção também nas vias públicas, né? Como diz aqui no parágrafo 1º, para os novos empreendimentos do município que demandam a constante utilização de vias públicas, deverá ser obtida autorização da Prefeitura Municipal para esse uso, a qual estabelecerá rotas a serem percorridas, sendo que, inciso 1, o não cumprimento da rota apresentada pela Prefeitura, que na execução de serviços ou obras de interesse privado, bem como na execução daqueles sob contrato da administração pública, implicará em multa ao infrator, estipulada no valor de 20 VRM, 20 valores de referência do município. O inciso 2. No caso de reincidência do não cumprimento da rota,
o valor da multa será o dobro do estipulado no inciso anterior. No inciso 3º, a persistência da infração, além de nova multa, implicará na suspensão da licença da execução dos serviços ou obras até que seja realizada manutenção das vias danificadas. No parágrafo 2, o órgão competente da administração fiscalizará, e aí, como a lei já existe, na verdade, a gente está apenas acrescentando, né, essa mesma fiscalização que já faz das calçadas, das galerias, ela também vai fazer a fiscalização das vias. Os serviços de reparo, manifestando o seu aceito quanto à devida execução das mesmas. No parágrafo 3º, aliás, quando da não execução dos reparos dentro do prazo estipulado ou da execução de forma indevida, a administração municipal poderá executar os serviços cobrando dos responsáveis, inclusive aplicando as cominações legais, quais sejam ressarcimento dos prejuízos e multas. No parágrafo 4º, quanto não forem cumpridas as disposições deste artigo, os responsáveis pelos danos não poderão receber autorização da administração municipal para a execução de novos empreendimentos. Eu gostaria de contar aí com a colaboração dos nobres pares para que aprovasse esse projeto, porque ele vem só acrescentar uma lei que já existe, né? Porém, a gente incluindo as vias. E aí eu vou pedir para a técnica mostrar algumas fotos ali para vocês verem, uma situação que a gente já está vivendo acho que há uns 6 ou 8 meses. Olha para vocês verem. É esse tipo de caminhões, de máquinas, é transporte pesado. Esse transporte pesado, gente, tem que ter uma rota indicada pela prefeitura para poder eles cumprir para respeitarem essas normas. Então, para vocês verem, ali está mostrando o porte dos caminhões, né? Um caminhão com capacidade para 30 toneladas, por exemplo, eles acabam botando ali 50, ou menos ou mais até, e aí danificando o solo, o asfalto, que já não resiste tudo isso de peso. E olha, a próxima foto para vocês verem. Aquilo ali faz uns 8 meses. As pessoas do município reclamam direto. Puxa vida, até quando a gente vai viver com isso, conviver com isso? É difícil a situação deles. Se ponha vocês naquele lugar dos moradores ali. Então, peço aí a compreensão para que, acontecendo esses problemas, a empresa danificadora do mesmo, ela conserte isso, e que tenha um prazo, né? Porque se já existisse essa lei estipulando um prazo de 60 dias, aquela situação não estaria daquele jeito. Garanto para vocês que eles já tinham arrumado aquilo ali. Então, gostaria de contar com o apoio dos nobres pares aí. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, eu gostaria de falar sobre esse projeto aqui, do João Arei de Araújo, que o projeto está vindo na hora certa. O povo entender por que ele está na hora certa. Lá no Parque Minha Lua, quando foi fazer a obra da Avenida dos Migrantes, o que foi feito lá na Avenida dos Migrantes, o que os caras fizeram? Olha para você ver o que os caras fizeram na Avenida dos Migrantes. Essa foto foi tirada no dia 19 de 8 de 2016, às 9h45, em frente ao céu, lá. Asfalto estava uma beleza, só que eles começaram a passar com o caminhão pesado e deixaram esses buracos aqui. Por favor? Olha o tamanho dos buracos, porque os caminhões pesados da empreiteira passavam lá e quebrava asfalto e nunca foram fazer lá naquele local lá.
Aqui também é outra foto. Fica em frente lá do céu, Parque Minha Lua. Graças a Deus que no Parque Minha Lua tem céu, viu, gente? O último lugar que existe é céu no Parque Minha Lua. Negócio de esporte, lazer, todo lá. Olha o que vocês fizeram. E fora, o que eles fizeram no Parque Minha Lua foi quebrar as calçadas da Avenida dos Migrantes. As calçadas até hoje não foram arrumar. Mas o pior de tudo acontece é aqui, que fica ao lado do campo, do Parque Minha Lua, lá na Avenida dos Migrantes. A empreiteira tirou toda a terra da Avenida dos Migrantes, no Valetão, para fazer a galeria, e até hoje não tiraram essa terra. Eu protocolei na prefeitura, da gestão passada, eu mandei para a promotora do meio ambiente, e agora mandei outro documento para a secretária do meio ambiente tomar providência. Jogaram todo em cima das árvores, quebraram todas as árvores que estavam lá, já não existe mais árvore lá. E fora, o que eu mandei esse documento, fora que agora estão arrombando, fazendo buraco nas fábricas lá e entrando dentro das fábricas, porque é muito escondido esse monte de terra que tem lá no Parque Minha Lua. Então, olha para vocês verem o tamanho, para vocês prestarem atenção, o tamanho, por favor, o tamanho do monte de terra. Aquilo ali deve de dar, entre o setor 1 todo ali, deve de dar ali mais ou menos uns 300 a 400 caminhão. É muito a terra que eles tiraram lá. E eu já protocolei isso, já mandei até para a secretária do Meio Ambiente, já mandei para a Defensoria do Meio Ambiente, tomar essa providência no Parque Minha Lua. Mas, por causa que aconteceu de não ter verba nessa cidade de Jacareí, nem para tomar remédio, não está tirando a terra também lá, nem para gasolina tem. Gente, projeto Juarez vem na hora certa. Se a empreiteira, ela coloca os caminhões pesados na rua, ela é obrigada a arrumar. Porque tem rua que não aguenta caminhão pesado, não foi feito para isto. E é o que aconteceu no Parque Minha Lua. Eu informando muito para os bairros da cidade de Jacareí, quanto de obra foi feito na cidade, que acabou com os bairros, e quem tem que ir lá fazer, quem que é? O próprio prefeito tem que ir lá fazer. Então, a firma tem que ter responsabilidade, quando for fazer um contrato na cidade de Jacareí, de deixar limpo, deixar tudo limpo para depois receber o último pagamento. Mas eu vou falar o nome da firma, que é a FIPAS. Eu acho que ela recebeu no passado, foi embora e deixou essa lembrança para o Parque Minha Lua e toda a cidade de Jacareí. Toda a terra que tirou, não limpou, e os buracos deixou para o povo pagar. Porque não é o prefeito que paga isso aí, é o imposto do povo que paga, dos munícipes. Quem disse que prefeitura, o prefeito paga as coisas? Quem paga, os munícipes pagam imposto, paga o PTU, paga pedágio, paga aí, PVA de carro, tudo eles que pagam. E tudo rebenta do lado dos mais fracos. E o mais fraco, sabe quem é? É nós que pagamos o PTU da cidade de Jacareí. Então, parabéns, Juarez. E se Deus quiser, aqui nessa Câmara Municipal nós temos que endireitar, porque não dá mais para passar o que nós passamos no passado. Espero que cumpre o que nós vamos votar, porque se o povo vota em nós, é para nós fazer bem para a cidade. E se nós votamos aqui, fazer bem para o povo. Melhor coisa esse projeto é fazendo bem para a população da cidade. Parabéns, Juarez, pelo projeto. Meu voto é favorável. Já adiantou aí, né, Valmir? O projeto continua em discussão.
É interessante que esse projeto aqui, do nobre vereador Juarez Araújo, ele traz para essa casa uma discussão muito importante mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que em Jacareí também tem muita fuga de pedágio. É muita fuga de pedágio. Para vocês terem uma ideia, eu passei aqui esses 4 anos e vou continuar, não vou desistir, cobrando a questão do quê? Da Avenida São Jorge, no Cidade de Salvador. A Avenida São Jorge, Cidade de Salvador, ela recebe um tráfego grande ali de caminhões. É incrível, gente. Bitrem. O pessoal chama de Romeu e Julieta, né, vereador Juarez? É peso que, olha, não é brincadeira. E aí o que acontece? A prefeitura não aguenta da manutenção. Quem é que paga isso? Uma outra questão que eu recebi agora, a reclamação essa semana, do doutor Adailton. O doutor Adailton mora lá perto do bairro Remedinho. E o que acontece? Os carros que estão transportando os eucaliptos ali, os caminhões, eles estão passando por frente ali à sede da TV Novo Tempo e entrando ali no Minervino, onde tem aquela casa que vende garapa ali, e passando por ali. Aqueles enormes bitrens. Ele falou, Fernando, eu não sei aonde que esse pessoal leva esses eucaliptos. Então precisa ser verificado isso. Aí você pega aqui também, se a gente vier aqui para a região central, o ano retrasado eu tive cobrando a respeito de uma obra que eles estavam fazendo ali no Morro do Macaco. O pessoal conhece ali como Morro do Macaco, que os caminhões fizeram o quê? Fizeram com que a rua de paralelepípedo cedesse tudo. E aí, quem paga isso? Então, essa proposta do vereador Juarez é muito importante, porque, como mesmo diz a lei aqui, que os danos, somente está incluídos os danos nas calçadas e nas galerias. E agora não. Agora vem também incluir a penalidade e o pagamento, se não, em 60 dias não arrumar, tem aqui uma média de multa de R$ 1.500 e depois tem que arrumar o local. Agora vem também a penalidade com relação às vias públicas. Mas, por outro lado, aí nós também temos a questão, por exemplo, do centro da cidade, onde nós temos ruas onde os ônibus não podem passar por aquelas ruas. E aí estão passando por lá e trincando as casas. Eu já reclamei, aqui na Ernesto Lema, todas as famílias estão reclamando ali de trincos nas suas casas, por conta do quê? Do ônibus passar por ali. E não pode, não é admissível. Então, a gente também tem que fazer uma frente com a Prefeitura, com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Para quê? Para que essas questões sejam resolvidas. Para vocês terem uma ideia, lá no parque, no Santo Antônio da Boa Vista, um caminhão derrubou o ponto de ônibus, foi dar uma ré lá, derrubou o ponto de ônibus. Quer dizer, quem que vai arrumar isso? Tem que sim identificar qual foi o autor da situação, para que possa arrumar. Então, nós estamos vivendo também uma era, que é aquela coisa, né, a lei do Gerson, né? Querem levar vantagem em tudo. A verdade é essa. Às vezes você para o seu carro lá num determinado local, aí vem o caminhão, esbarra, risca e vai embora, simplesmente vai embora. Diferente de outros lugares, onde a pessoa não encontra o proprietário, deixa lá um bilhete com um cartão, com uma sinalização, olha, esbarrei no seu carro, liga para mim para a gente resolver. Então, também é o mínimo de bom senso, né? Porque também, fugindo um pouquinho do tema, é como a questão da carne fraca aí que nós estamos vivenciando agora. Por quê? Só é lei do Gerson. Então, esse projeto que o vereador Juarez está colocando, muito bom, Juarez. Parabéns por esse projeto. Eu acredito que vai ajudar. Resolver tudo não vai resolver, né? Mas nós estamos aqui para ajudar e para continuar cobrando.
O projeto continua em discussão. Primeiro, gostaria de cumprimentar aqui o vereador Juarez pela iniciativa desse projeto de lei e dizer, Juarez, que essa é uma preocupação que nós devemos ter. Se a empresa vem e causa danos ao poder público, nós precisamos reparar esse dano. Isso já há uma previsão na própria Constituição de todo aquele que cometer algum ato ilícito e vier acarretar prejuízo, seja ao poder público ou ao particular, ter o direito de ingressar com uma ação para poder ver ressarcido esse prejuízo. O projeto de Vossa Excelência vem reforçar essa obrigação para a Prefeitura. Esse projeto, como se trata de duas discussões, por fazer alteração em lei complementar, eu me permito aqui, e peço licença a Vossa Excelência, que apresentarei algumas alterações, até para que a gente produza uma lei em sintonia com a Constituição, em sintonia com as demais leis que regem o nosso país, que regem o nosso município. O inciso 3, que Vossa Excelência propõe, no artigo 40A, ele estabelece que a persistência da infração, além de nova multa, implicará na suspensão da licença da execução do serviço. No nosso país, em se tratando de infração, o cidadão ele não pode ser multado 2 vezes pelo mesmo ato. Então, se eu infrinjo a lei e o poder público me multa por aquele ato, encerrou ali o poder punitivo do Estado. E aqui no inciso 3, ele diz exatamente ao contrário. A persistência da infração gerará a aplicação de outra multa. Isso conflita com os princípios do direito tributário, do direito administrativo, em razão dessa dupla incidência de multa. Como se trata de um projeto que nós ainda teremos mais uma discussão na próxima sessão, eu vou propor para Vossa Excelência para que a gente adeque esse inciso e deixe essa lei de acordo com os princípios que regulam o direito no nosso país. E vou além, nobre vereador, quando Vossa Excelência ainda coloca aqui que haverá uma suspensão de licença da execução dos serviços até que seja realizada a manutenção das vias danificadas. Pois bem, a gente sabe que tem empreendimento que usa máquinas de grande porte. E muitas vezes essa máquina ou esse equipamento de grande porte, ele vai danificar a via. Ele vai, não tenha dúvida. Nós, por exemplo, tivemos agora a construção de vários empreendimentos na cidade e que acarretaram danos nas vias públicas. Veja que eu não defendo que nós não precisamos cobrar o infrator. Precisamos cobrar e com muita severidade, para que os recursos públicos sejam preservados. Vereador, você cede uma parte? Claro, claro. Então, mas ele é bem claro aí que diz que a prefeitura, né, o poder público, vai indicar uma rota para que seja feita essa passagem, né? Isso. Vai indicar uma rota, porque hoje eles fica a mercê deles, né? Isso. Eles que fazem a rota deles, então está bem esclarecido aí. Eles têm que obedecer o poder público, né? Eu vou te dar uma rota para você fazer. Cabe a eles cumprir, entendeu? Isso. Aí vai danificar aquela rota, mas foi indicado pelo poder público, né? Agora, não podemos deixar a mercê deles e fazer o que querem, né? Essa é a realidade. Obrigado. Não, quanto a esse aspecto, vereador Juarez, eu não tenho nenhuma objeção, porque toda atividade que vai ser prestada na cidade, ela precisa ter uma rota, precisa seguir as ruas que têm condições mais adequadas para receber equipamento de grande porte. Mas a gente sabe que o asfalto, que o paralelepípedo tem tubulações do SAI, tubulações de rede de esgoto que são expostas. E isso, invariavelmente, acontece na cidade, ainda que o poder público indique qual a rota a ser percorrida. E vou mais além. Tem empreendimentos que nascem em locais em que as ruas, em que o acesso não é o adequado. Então, vai acontecer, como acontece na nossa cidade, dessas empresas virem estourar tubulação de esgoto, de rede de água, prejudicar o asfalto, isso vai acontecer.
Só prosseguindo, aí diz aqui esse inciso 3 que haverá uma suspensão da licença, né? Então, eu penso que, muitas vezes, aquele dano ele vai permanecer por um tempo, porque ela vai ter que usar aquele acesso várias vezes para acessar o empreendimento. Então, se eu não estabelecer um prazo aqui, mais específico, eu posso inviabilizar, porque se ele foi lá, num único acesso e danificou o asfalto, eu vou lá e falo, olha, suspende o serviço porque você danificou o asfalto. Pois bem, a empresa faz o reparo, mas ela vai precisar acessar novamente aquele empreendimento. No segundo dia ela vai lá e acontece a mesma coisa. Eu vou suspender novamente a licença? É esse raciocínio que eu tive enquanto eu estava lendo o seu projeto, não no sentido de diminuir a importância, mas no sentido de ajudar a nossa casa a produzir uma lei que também não viabilize esses investimentos. Eu penso que esse inciso 3º, nobre vereador, nós precisamos adequar a primeira questão de nova multa, porque isso é proibido pelo ordenamento jurídico. Estava aqui conversando, inclusive, com os consultores jurídicos da casa. E a segunda questão é essa que eu coloco para reflexão, mas não no sentido de diminuir a sua iniciativa, de diminuir a sua ideia brilhante, mas no sentido de aperfeiçoar para que a gente construa cada dia mais legislações que atendam o anseio do povo, mas que estejam em conformidade com a ordem jurídica vigente no nosso país. É o que penso sobre o projeto e tenho a certeza que nós vamos conversar entre essa semana e outra para que a gente possa chegar a um entendimento e adequá-lo ao que eu entendo aqui importante para que essa lei não seja questionada. Mas não tenha dúvida que somos com você, que todas as empresas que vieram no nosso município para fazer empreendimento e que ocasionar danos nas vias urbanas, ou a prédio ou patrimônio público, precisam ressarcir, porque nós estamos aqui para velar pelo dinheiro do contribuinte que paga os seus impostos na nossa cidade. É o que penso sobre o seu projeto. Muito obrigado. O processo continua em discussão. Não havendo manifestação para continuar a discussão da matéria, vamos passar para a votação nominal. Essa será a primeira votação, visto que é um processo referente ao Código de Postura do município. Primeira votação. Presidente, o projeto contém uma emenda. Então, vamos ouvir a emenda. Emenda número 1. No artigo 1º do projeto de lei complementar em epígrafe, o caput do artigo 40A da Lei Complementar número 68/2008 passa a ter a redação abaixo, ficando ainda acrescido de um parágrafo que será o 5º com o seguinte teor. Artigo 40A. Os danos causados nas vias públicas pela passagem de veículos, máquinas ou caminhões, na execução de serviços e ou obras de interesse privado, bem como na execução daqueles sob contrato da administração pública, deverão ser devidamente reparados pelos responsáveis dos mesmos em prazo fixado através de notificação da administração municipal, prazo este que não deverá exceder a 60 dias. Parágrafo 5º. A não execução dos reparos pelos responsáveis no prazo fixado da notificação constante no caput desse artigo acarretará a suspensão dos serviços e ou obras até que tais reparos sejam devidamente providenciados. Vereador Juarez Araújo. Votação da emenda número 1 do projeto da Lei Complementar Legislativo 02. Os que forem contrários à emenda 01 se manifestem. Emenda 01 aprovada. Votação do projeto, votação da primeira votação do projeto da Lei Complementar Legislativo 02. Como vota o vereador Abner de Madureira, favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré. Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista. Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo. Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano.
justificando o voto, realmente precisa corrigir, ser mais pontual e mais efetiva a fiscalização, não só nas obras os serviços feitos pelas obras públicas, mas também por terceiros, telefonia e assim vai indo. Todo mundo vai, faz o que quer nas ruas do município, dos bairros e larga de qualquer jeito. Então precisa realmente uma fiscalização efetiva. Por isso meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, como se tratam de duas discussões, por se tratar de lei complementar, eu vou votar favorável e aqui, nessa semana, conversar com o nobre vereador, autor do projeto, para que a gente só adeque essas questões jurídicas, para que a gente produza uma lei em acordo com a ordem jurídica vigente. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Também acho que precisa de alguns ajustes, mas eu voto favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Presidente, eu estava vendo algumas palavras de vereador aí e fala que é no país, não é o país, é só em Jacareí. Então, o meu voto nesse projeto é favorável. Primeira votação do projeto de lei complementar que acresce o artigo 40A à Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativamente a danos ocasionados por terceiros nas vias públicas. Autor vereador Juarez Araújo. Aprovado com 13 votos. Próximo projeto.